Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um dia às 9 da manhã, aqui no YouTube ou aqui no Facebook, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo. E eu quero te pedir muita atenção. Como sempre, isso vai ser uma aula para você, uma aula que a gente está entregando de forma gratuita para você. Então tem um pouquinho de compromisso, desliga talvez aquela distração que está aí numa outra aba aqui no seu navegador, seja uma outra aba de Facebook ou uma outra aba de YouTube, enfim, desliga a distração, deixa o seu celular um pouquinho quietinho, deixa ele um pouquinho de lado para a gente poder aprender um pouco mais hoje sobre cota. E eu preciso que você entenda essa aula sobre cota, porque cota é um dos fundamentos muito importantes dos fundos de investimento, tá? Então eu preciso que você entenda isso. Não só fundos de investimento como os fundos de investimento de grandes bancos, de corretoras que você conhece, mas também os fundos de investimento como fundos imobiliários. Entende? Não só os fundos de investimento, também como os ETFs, que também são fundos de investimento, os fundos ED e por aí vai, os fundos mútuos, enfim. Então, seguinte, vamos conversar hoje sobre cota. E eu espero que você já tenha pego um papel, uma caneta e também desligado as suas distrações e prestado atenção nessa aula. Vamos lá. Os objetivos dessa aula quais são? Explicar para você o que é uma cota, explicar para você como é que elas devem ser. Isso, a parte é muito importante. Também como é calculado o valor da cota. Eu vou te mostrar visualmente. Eu preparei um slide para poder te mostrar isso. Como é calculado o valor da cota. E também eu vou te passar uma curiosidade sobre a cota dos fundos, certo? Então, para começar, a cota do fundo é uma fração ideal do patrimônio do fundo. Você vai entender isso melhor visualmente. Se você for como eu, que prefere ver, né, visualmente ali todo um esquema de como é calculado, você vai entender isso melhor. Mas eu preciso que você guarde esse conceito. A cota é a fração ideal do patrimônio de um fundo. Agora, como é que elas devem ser? Elas sempre devem ser escriturais e nominativas. Nominativas, o que lembra para você? Nome, não é verdade? Pois é, elas não podem ser um objeto de cessão ou de transferência, a menos a partir de uma decisão judicial. O que significa isso? A sua cota de fundo, ela é sua, escrituralmente e também nominativamente, ou seja, ela é sua, a posse é sua, não só de forma judicial, mas também de forma nominativa, ela está ligada ao seu nome, ela é sua, de sua posse. E ela não pode ser cedida ou transferida, a não ser após uma decisão judicial. Ficou claro isso para você? Ótimo. Tem gente que me pergunta assim, Pedro, o que acontece com o meu investimento quando eu morrer? A gente vai gravar um conteúdo sobre isso, vai colocar isso dentro da área de membros. Agora, já fica claro aqui para você, se for fundo de investimento, só após uma decisão judicial que talvez esse fundo de investimento passe, seja cedido ou seja transferido para um filho, para uma esposa, ou para um esposo, quem sabe. Vamos lá, continuando aqui. Como é que é calculado o valor da cota? Para isso, eu vou colocar um slide no ar agora. Bom, você está vendo esse slide aí. Eu quero dizer para você o seguinte. Para descobrir o valor da cota, primeiro a gente precisa definir o que é patrimônio líquido e qual o número de cotas de um fundo. Então vamos lá. Primeiro, o que é um patrimônio líquido? Patrimônio líquido, como você consegue ver aí, é ativos igual carteira de títulos e valores mobiliários mais valores a receber mais caixa disponível menos valores a pagar. Então, eu vou mostrar isso tudo na prática, tá bom? A gente vai fazer essa conta na prática. Após a gente realizar essa conta, ou seja, descobrir qual é o patrimônio líquido, e muitas vezes esse patrimônio líquido já é dado pelo fundo, tá bom? Você não precisa fazer essa conta, isso já é dado pelo fundo, você só precisa achar lá qual é o patrimônio líquido. Então, depois de você obter o patrimônio líquido, você deve dividir ele pelo número de cotas. Esse número de cotas também está incluso na divulgação do fundo, como na imagem que você consegue ver agora que eu coloquei aí. É um fundo que eu peguei de exemplo, esse fundo é um fundo do Banco Bradesco, eu entrei no site do Bradesco, fui atrás de um fundo, mas poderia ser qualquer fundo, tá? Eu não tô dizendo para você que você deve investir em fundo do Bradesco, não. Nem estou dizendo para você que você deve investir em fundo. Essa aula é simplesmente com um cunho de educação, de educar você sobre essa matéria que é a cota dos fundos de investimento. Então você está vendo aí que nessa foto você não só consegue ver qual a quantidade de cotas, qual o número de cotas do fundo, como você também consegue ver qual o patrimônio líquido desse fundo. Dessa forma, a conta já está realizada aí. Agora eu vou tirar essa foto e eu vou fazer a conta eu e você aqui agora, tá bom? Então vamos lá. A fórmula para calcular o valor da cota qual é? O valor da cota é igual patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Então, como você consegue ver aí, a gente faz essa conta. Eu quero sugerir para você o seguinte: digita no Google, eu vou tirar
essa imagem da tela agora. Grava essa fórmula, que eu vou dar 5 segundinhos para tirar essa imagem da tela. Gravou a fórmula? Valor da cota é igual ao patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Gravou? Bom, beleza. Seja bem-vindo de novo aqui. Seguinte, entra no Google agora, eu vou passar um exercício para você. Você vai fazer 3 pesquisas. Você vai digitar fundos de investimento em um banco, fundos de investimento, um banco e fundos de investimento, uma corretora grande. O que você vai fazer com isso? O exercício é o seguinte, é você pegar, abrir um relatório de 3 fundos, 2 de bancos grandes, privados, talvez públicos, mas pode ser privado, privados, tá, do Brasil, e um de uma corretora grande no Brasil também. Então você vai abrir o relatório desses 3 fundos e você vai procurar o patrimônio líquido e também um número de cotas. E dessa forma, eu quero te sugerir que você, por si só, faça o exercício e calcule o valor de uma cota. Por que isso? Primeiro, fixação. Isso vai fixar na sua cabeça como é calculado o valor de uma cota. Você também vai entender para que essa cota serve e qual o preço justo dessa cota. Depois você vai poder observar algumas oscilações também de rentabilidade, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente nessa semana aqui, nessa série de fundos de investimento. Mas para calcular a rentabilidade, lógico, a gente tem que saber qual o valor da cota. Também dá uma olhada em quantas cotas mínimas ou qual o aporte mínimo que você deve fazer no investimento. Então vamos supor que o investimento você só possa investir no fundo de investimento se você fizer um aporte de R$ 5.000. Interessante, né? Agora vamos lá. Aí você viu que as cotas desse fundo valem R$ 950. O que vai acontecer? Quantas cotas você pode comprar? O que será que acontece com aquele dinheiro que sobrar? São coisas que a gente vai responder um pouquinho mais para frente. Mas faz esse exercício, pelo menos para você descobrir o valor da cota e para que isso fixe. E você também vai descobrir como descobrir os relatórios dos fundos que talvez você queira investir, talvez não, se é isso que você vai decidir depois da nossa série de vídeos aqui na Universidade Financeira. Um grande abraço para você. Se você ainda não se inscreveu na nossa área de membros, essa é a hora, tem uma novidade muito grande vindo por aí e dependendo da época que você está vendo esse vídeo aqui, a novidade já foi ao ar. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui. Por quê? Porque o Facebook, onde a gente está colocando os vídeos todos os dias, e aqui o YouTube, ele vai impulsionar esse vídeo daqui para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo gratuito que você está tendo acesso. E dessa forma a gente impacta toda uma nação, sem você precisar compartilhar link com ninguém, simplesmente curtindo e comentando. Um grande abraço, meu nome é Pedro Vieira e a gente se vê amanhã às 9 com mais um vídeo sobre fundos de investimento. Até lá!